The Bible says in Matthew chapter 24, verse 42, "Watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming." I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come... A paz do Senhor, o meu nome é Carliane Cardoso e hoje é dia 1º de março de 2020. Eu vou ler um versículo na Bíblia que se encontra em Amós 3, versículo 7 e 8, que diz assim: "Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Bramiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará?" Irmãos, hoje eu tive um sonho que o meu pai tinha uma lanchonete. E ele saía da lanchonete e ele começava a gritar lá fora: "Jesus está voltando, Jesus está voltando." E acontecia algumas coisas no céu. O céu estava nublado, misturado assim, tava tudo misturado. E eu via meu pai falando isso, e eu ia lá fora também e falava: "Jesus está voltando, Jesus está voltando." Então eu entrava um pouco na lanchonete e falava assim: "Senhor, perdoa pelos meus pecados." Aí eu voltava lá fora de novo e falava: "Jesus está voltando", e glorificava ao Senhor. Nesse momento eu via meu pai, via o céu fazendo assim. Aí ele parava, aí parava. E minha mãe falava assim pro meu pai: "Amor, não é um arrebatamento não, porque o céu parou." Ele ia tipo fazer e levar à igreja. Mas não, ele foi e parou, fez e parou. Então eu fui, fechei o olho e eu senti que eu estava subindo. E eu subi mesmo. Eu subi com a minha família. E eu tava voando assim, e eu e a minha família, as pessoas que foram, iam ficar num lugar. E a gente tava indo. E eu via anjos. Só que esses anjos não tinham glória, não tinham luz. Eles eram cinzentos, era terrível. Eu via o chão tava tudo rachado, tudo quebrado, o céu tava muito feio, tava tudo nublado, tava tudo sem graça. E eu via aqueles anjos, os anjos sem luz, sem glória, mas a gente continuava. E chegava num lugar onde tinha uma nuvenzinha assim, e tinha algumas cadeiras de plástico mesmo. E a gente tinha que sentar. Então eu sentava, a minha mãe e o meu pai sentavam, e a minha irmã também sentava numa dessas cadeiras de plástico. E algumas pessoas também tinham subido. Mas só algumas, dava até para contar as pessoas que estavam lá no céu, sem contar os anjos. 7 ou 8 pessoas. Dava até para contar as pessoas. E eu via isso, então eu pegava e eu sentava nessas cadeiras. Quando eu percebi, eu estava numa escola que era no céu também. Uma escola no céu, parecia escola pública. Porta de ferro, tudo feio. E eu seria uma dessas professoras, a professora dos pequenininhos. Eu seria a professora dos pequenininhos e os mais grandinhos, mas ainda eram crianças pequenas. E eu ia ser uma dessas professoras, mas eu não sabia de qual sala eu ia ser, dos maiorzinhos ou dos menorzinhos. E eu vi uma garotinha da sala pequena entrando na sala onde eu estava, que era a sala dos menorzinhos.
Aí eu falava, vem, vem, pode vir. Depois a minha irmã ia entrar nessa sala. Ela tava assim na porta. Aí eu falava, vem, Carliele, vem. Aí ela falava, não, eu sou na sala dos maiores. Aí isso passou. A sala dos maiorzinhos parecia uma quadra. Assim, quadra. Aí isso passou. Aí eu fui, depois eu tava de novo sentada naquela mesma cadeira. O meu pai tinha 2 cadeiras na frente, uma aqui e a outra aqui. O meu pai vinha e botava o pé na outra cadeira, como se estivesse sem modos. Nessa hora eu via que não tinha algumas pessoas nas cadeiras, algumas cadeiras estavam vazias. E o céu estava muito feio. Estava muito feio. Sem luz, tudo nublado, estava muito feio o céu. E tinha uma portinha assim no meu lado, estava sentada aqui. Tinha uma porta não, mas uma parede feia, mal embolsada, cheia de tijolo assim, muito feia. E eu via a janelinha. Mas quando eu via essa janelinha, também estava muito feia, né? Quando eu olhava assim pra janelinha, eu via o diabo no céu. Aí eu falava assim pro meu pai, virava pro meu pai e falava assim, ô pai, olha, o diabo tá aqui no céu. Era pra ele estar se queimando no inferno. Aí ele, tá vendo como é que é? Tá vendo como é que é isso? Então, o diabo ia embora. Depois vinha outro diabo, mas não era um diabo, era o contrário, o feminino, era uma diaba. E ela tava com um vestido de rainha, era a rainha do céu, um demônio. E eu via ela aqui, e lá no céu, né? E eu via ela, e ela assim, né, com aquela cara horrorosa, verde, não dava pra explicar. Foi isso que eu sonhei, irmãos. Um entendimento foi que vai ter um falso arrebatamento. Algumas pessoas, os poderosos daqui, os homens poderosos, não sei, mas eles vão pegar algumas pessoas que não são os crentes, algumas vão levar para um lugar e os crentes vão pensar que foi o arrebatamento. Eles vão ficar desesperados. Por quê? Ué, eu sirvo a Deus, eu não subi, eu não fui pro céu. Mas não, irmãos, fica tranquilo. Quando isso acontecer, fica tranquilo que não é arrebatamento de verdade. Jesus ainda não voltou. Vai ser um arrebatamento, o falso arrebatamento. E, claro, né, o diabo e a rainha do céu, que é um demônio. Irmãos, vai ter um falso arrebatamento. Fiquem ligados, apurem os ouvidos, porque o anticristo, a vinda de Jesus está próxima, o anticristo vai se revelar. Então, irmãos, vai ter um falso arrebatamento. Não se desespere se você não for para o céu. Porque, nossa, eu não subi, eles foram, eu não fui. Não, gente, é o falso arrebatamento. Irmãos, é o falso arrebatamento. Tá? Em nome de Jesus. Entendam isso, é o falso arrebatamento. Então, irmãos, é isso. Fiquem na paz de Jesus Cristo. Amém.